Bom, vamos começar, né, gente? Então, antes de falar qualquer coisa, agradecer a todos e todas nesse evento, a gente vai fazer um ritual de abertura, uma mística, né? Ah, Para a gente ser abençoado, a gente está precisando trazer boas energias. É um tema muito complexo, pouco abordado, né? Então, a gente quer convidar aqui a Morena para abrir o colóquio e depois a gente retoma.
Bom, declaramos aberto o quarto colóquio Habitat e Cidadania e Agroecologia, adotamos a agroecologia, no campo, nas águas, nas florestas. Então, a gente não podia deixar de começar, né, pedindo uma bênção, né, uma reza aos ancestrais, né, e a gente pede licença para falar de um assunto, inclusive, que eles dominam mais que a gente. Né? Então, quero chamar aqui o meu companheiro, Rodolfo Sertori. Vem cá, Rodolfo. Sem ele, a gente não faria esse evento, né, da USP. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, do que é esse quarto colóquio, né? Bom, eu antes de também quero chamar minha equipe, nossa equipe. Sem essas pessoas, esse evento não seria realizado. Venham aqui, pessoal. Então, a equipe da Universidade de Brasília, do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da residência multiprofissional CTS, da USP, do IAUSP, do Grupo ABS. Cadê? Vem cá, gente. Agora pode parar um pouquinho. Bia, vem cá. Elas nem estão vendo. É. Jéssica. É. Então. Jéssica está aqui. É. Bom, enquanto isso eu vou falando, depois eu passo para o Rodolfo. Foram muitos desafios para a gente chegar até aqui. A gente quase desistiu. Mas a força de uma equipe faz a diferença. Na hora que parece que nada vai dar certo, né? Foram muitos nãos para que esse evento, né, conseguisse ser realizado. Não foi por falta de tentar, foram vários editais, né, Rodolfo? Todos os tipos de editais nós entramos. E a gente ficou assim, um pouco triste de ver que a COP30 ela é aqui, ela não é lá, na conferência, né, das partes. É no dia a dia dessas pessoas, no habitat, a produção do habitat no campo, nas águas, nas florestas. Eles que seguram a floresta. Então, a gente ficou triste de ver que ainda é uma barreira para que isso seja valorizado. Né? Essa assistência técnica para habitação rural, a ATIS, na cidade, ela está ganhando um pouco de corpo, ainda também não é tão valorizado quanto a gente gostaria, mas a ATIS rural é muito menos, né? A Kemi, que ela vai poder falar. As nossas mestras, a Kemi e a Mádia, as pioneiras, vão subir aqui daqui a pouco. E eu falei que esse evento só poderia ser aqui em Brasília, porque nós temos a residência multiprofissional que une o campo e a cidade. Então, Habitat, Agroecologia, Saúde, Economia Solidária, a gente está na 2ª edição. E a gente ficou muito feliz de ver como a residência está tendo uma repercussão dos residentes da 1ª edição contribuir na 2ª edição. A gente recebeu o Periferia Viva, né, que é o programa do Ministério das Cidades para trabalhar no Dorothy Steng. Mas, para a gente continuar nos outros territórios, senão a gente ia parar com os outros territórios, e eu não consigo deixar de estar nos outros territórios, no rural, nos quilombolas e com os povos indígenas, né, a gente trouxe a emenda da Érica Cocai. Então, esse evento, gente, eu queria uma salva de palmas para a deputada Érica Cocai. Se não fosse ela, esse evento não se realizaria. Então, é um recurso da residência que a gente, né, deslocou para esse evento. Então, estão aqui, né, Carol, do programa doutorando, Luiz, doutorando, o Vanderlei, residente, mestranda, que foi residente, mestrando da USP, e da graduação, Elô, que foi da residência 1, está na residência 2, continua no campo, olha que legal. Vai para o mestrado as duas. No assentamento Pequeno Ilha e continua no mestrado com o rural. Então, quer dizer, olha a importância da residência, né? Jéssica, do ABS, do Gerard? Não, do ABS também. Ah, você que é do Gerard. E do ABS também. É uma mistura, né? A Angélica também está na residência agora, Bia na residência e Carol na residência. Né? Então, é multiprofissional. A professora Flaviane Canavese não está aqui porque, gente, a Conferência Nacional de ATER está acontecendo agora. Dia 1, 2 e 3.
do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós recebemos recurso do projeto ERA, Extensão Rural e Ecológica, então aqui também, né, com passagens, teve, né, uma contribuição muito grande da professora Flaviane com o projeto ERA, com o MDA. Então, a gente vai somando esforço. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que nos apoiou ali, está o nosso grande líder, que eu gosto de chamar, o Ricardo. Né? E o grupo periférico, né, que é o nosso laboratório periférico, que quando teve, em 2015, né, estava começando a sementinha, a gente estava com o escritório modelo, né, e os meninos do escritório modelo, né, precisavam ser abraçados à lei, né, nos trabalhos finais de graduação. Então, foi assim que nasceu o nosso periférico, o grupo periférico. Né? E aí, nessas atuações todas, o periférico contribuiu para que a residência fosse implementada nos territórios onde a gente atuava. Então, a gente trabalha em 7 territórios. Né? Isso tudo vai estar explicado, né, Rodolfo? Então, Rodolfo, eu vou chamar você aqui para contar a história dos colóquios, né? Que trouxe, de fato, esse peso, né, da história do Grupo ABS, do Grupo GERA, da UFRN, né, para a gente... Naquele momento, eu era só uma orientadora do CASAS, né, em 2015. Né? Bom dia. Obrigado para todo mundo que aceitou o nosso convite, que se inscreveu nesse evento, todos os professores, as professoras com que a gente entrou em contato, que topou participar como conferencista, mediador, das sessões temáticas, mesas redondas, meus amigos todos das antigas, que bom que a gente conseguiu trazê-los de volta. Fazia tempo que a gente não se via. Foi muito difícil organizar esse evento. Faz 10 anos, né? São 10 anos que separam a terceira edição dessa quarta. Ao longo desse período, quando a gente estava na terceira edição, a gente estava arriscando ampliar a discussão que estava muito centrada nas políticas, nos programas, na produção habitacional, no campo, nas águas e nas florestas. A responsável pelo título, por essa expressão, é a Célia Regina das Neves, em 2011. Foi ela que nos esclareceu de que os povos rurais eles não estão limitados ao campo e que as áreas rurais não se restringem aos assentamentos rurais, como a gente estava acostumado, né? Fazia parte da nossa trajetória, por exemplo, do Grupo ABS, do GERA também. E em 2015 foi uma primeira tentativa de ampliar essa discussão a partir de uma hipótese de pesquisa que a gente estava formulando no Grupo ABS, de que a produção habitacional nas áreas rurais não tinha como ser analisada sem desconsiderar seus vínculos com a questão agrária. Essa hipótese pós-colóquio ela foi comprovada, a gente estava iniciando uma pesquisa, a gente ia voltar para São Carlos e adentrar um universo ainda desconhecido. E 10 anos depois, a gente, além de trazer a questão da agroecologia, muito por conta da parceria, dos trabalhos que a Lisa tem feito aqui em Brasília, no Distrito Federal, e também da parceria com a professora Flaviane, do projeto ERA, Extensão Rural e Agroecologia, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária aqui da UNB. É um projeto apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente também ampliou, para além da questão agrária, as outras questões, como vocês podem ter visto nos eixos temáticos, né? Que foi uma aposta nossa de tentar abraçar as questões transversais que são constitutivas aí dos territórios rurais, dessa diversidade toda
que existem nas áreas rurais brasileiras, que a gente não conhece. Eu acho que a Lisa falou muito bem. A gente pede licença, a gente pode ter cometido alguns equívocos, pode ter ficado faltando alguma coisa, mas a gente espera que a intenção desse evento seja com que a gente consiga, minimamente e de forma conjunta, debater essas questões todas, sobretudo num período pós-pandemia, de muitos ataques aos povos rurais, aos territórios dos povos indígenas, quilombolas, a esse desmonte das políticas de reforma agrária, das políticas habitacionais, e a partir desse leque todo de discussões, que a gente também consiga repensar o lugar e o papel da arquitetura nas áreas rurais, porque a organização desse evento demonstrou para a gente que não apenas na área, mas nas agências do Estado, esse tema não interessa. Então, fazer esse evento acontecer é uma conquista. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham um excelente evento, aproveitem ao máximo, colaborem com a gente, nos ensinem, estamos dispostos a ouvir e aprender com todo mundo. E antes de passar a bola para os professores, né, dos nossos grupos de pesquisa, o professor Joelson, a Kemi, a Mádia, a Carla Hora, o professor João Ruguenin, eu gostaria de... Só um minutinho. Eu gostaria de fazer uma homenagem à professora Lisa. Muito obrigado. Muito obrigado por ter acreditado no monstro que a gente criou e que agora está aí. Obrigado, Lisa. Nós, monitores, apoiadores, em nome dos meus colegas, eu agradeço, Lisa, pela oportunidade de trabalhar com você, trabalhar com o Rodolfo, e essa equipe tão legal, e conhecer tanta gente legal que trabalha um assunto muito importante, né, na área de arquitetura e urbanismo, e é só aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom, sem vocês isso não era possível, então, muito obrigada, gente. Que emoção. Mas é muito importante vocês saberem que as pessoas que vieram para cá, todos vocês que vão sentar nessa mesa, vieram com muito, né, carinho, afeto, com vontade, sabendo que é um evento com pouco recurso, né, e se dispuseram a vir. Então, acho que isso a gente tem que agradecer a todos que estão aqui, né, que senão não seria possível realizar esse evento, né? Então, vamos chamar agora essa primeira mesa com as pessoas dos territórios. Então, como a gente está falando delas, nada melhor que elas falam de si, né? Então, eu vou chamar aqui, vamos começar, pode ser aqui, Solange. Solange, Clemente. A Solange é bacanoeira e quilombola. Ela vai poder contar um pouquinho da história dela. E a nossa parceira, uma promotora cultural, mora em Cavalcante, tem uma atuação muito importante em defesa das mulheres negras, né? Então, vamos sentar ali. Vamos agora, Marcondes Barbosa, companheiro. Obrigada por ter vindo. Gratidão. Marcondes, grande amigo, que ficamos aqui com a aldeia Rainha Han, né? Que nós trabalhamos em defesa da aldeia para que o governo do Estado do Distrito Federal reconheça a importância dos povos indígenas para fazer a gestão de uma unidade de conservação que está lá, né, precisando. Ah! Gente! Nossa! Eu acabei de falar de você. Então, como eu falei, sem adaptar a Érica Cocá, esse evento não seria possível. Então, uma salva de palmas para ela, né?
Microfone para ela. Bom, estava chamando para a mesa, eu chamo daqui a pouco a deputada. Vamos continuar aqui. Então, acabando de contar a história da aldeia Rainha Rã, que é um caso, né, de injustiça ambiental, de socioambiental, de que vocês estão reivindicando uma unidade de conservação que vocês possam cuidar, que é a aldeia Rainha Rã, na área Paranoá Sul, né? Que é um caso assim, de descuido do governo, do Distrito Federal, onde está sendo jogado resíduos, enfim, que vocês poderiam tornar uma atração turística ali. Né? Então, faz a gente pensar por que não ter uma gestão compartilhada do território dos povos indígenas numa unidade de conservação. Isso já está sendo feito na Argentina e em outros países, né? No Chile. Enfim, então vamos chamar agora o Acácio. Cadê o Acácio Machado? É do assentamento Pequeno Ilha do MST. É nosso grande mestre, viu, gente? Nosso grande mestre, ele foi da Residência 1, né? Trabalhou junto com os arquitetos lá no Pequeno Ilha, né? Ensinando agroecologia e trabalha com bioconstrução também, vai poder falar um pouquinho. Né? E, por fim, a Guta não vai poder vir, né? Não pôde vir, tá. Então, vamos chamar Rodolfo para a mesa, eu, e vou chamar a deputada Érica Cocai para sentar com a gente. Vamos lá. Pronto? Sim. Depois, quando chamar as professoras, eu vou chamar a professora Vânia, companheira. Então, vamos abrir. Deputada, você prefere eles falem primeiro? Você fale primeiro? O que você prefere? Pode ser? Então, Acácio, vou passar para você para falar um pouquinho da residência, como é que foi essa experiência, né? Essa troca de saberes, né? Quem ensina quem, né? E essa imersão no seu território, a questão do turismo rural que vocês abordaram bastante, né? Bom dia a todos e todas. Então, meu nome é Acácio, sou do assentamento Pequeno Ilha, assentado. E desde 2011 que nós estamos lá, 2010. Então, a gente é um assentamento que a gente procura preservar ao máximo o cerrado em pé, apesar de algumas pessoas terem feito alguma abertura para sobreviver, né? Mas a gente está tentando, trabalhando o tempo todo em pesquisa para que a gente consiga ter renda, mas ao mesmo tempo ter cerrado. Porque do jeito que a gente está observando, daqui a uns tempos, quem tem um cerradinho vai ser diferente de todo mundo, porque estão destruindo tudo, né? Então, a gente gostaria de agradecer a coordenação da residência por esse convite e agradecer também por hoje eu ser um egresso do residência, né? Então, que foi uma experiência muito boa, muito gratificante e principalmente pelo enriquecimento de conhecimento que a gente teve devido à diversidade de profissionais que integra a residência. Então, assim, a gente foi privilegiado de ser
de participar do primeiro curso, e privilegiado também por a gente ter uma equipe, não que a nossa seja a única equipe boa, né? Mas assim, a nossa equipe foi uma das... Aliás, foi a equipe que eu participei. Então, assim, foi gratificante pela troca de conhecimento entre outros profissionais, né? Que a gente tinha arquitetos, tinha engenheiro ambiental, tinha outras duas profissões lá que eu já esqueci o nome, relacionado ao meio ambiente também. Mas foi assim bastante gratificante, mas também pela troca de conhecimento junto com os outros colegas que eram de outros grupos, que tinham algumas profissões que não tinha na nossa equipe, mas que a gente conseguia, durante o período de presencial, a gente está trocando conhecimento. Então, assim, outra parte importantíssima foi a parte desenvolvida no assentamento, que foi nossa equipe trabalhou no nosso assentamento mesmo. E juntamente com os conhecimentos da comunidade, a gente conseguiu fazer uma discussão bem enriquecedora. Trabalhamos muitas oficinas no assentamento, ficaram outras muitas na lista de espera, que não deu tempo de realizar, né? Mas quem sabe um dia a gente consiga. Então assim, e essas discussões, elas geraram muitas propostas, que a gente tentou não, que nós organizamos a maioria em forma de projetos. E que no final do curso a gente conseguiu entregar como trabalho final um projeto que compunha todas as propostas que a gente buscou, fazendo um levantamento, conhecendo os sonhos da comunidade e tentando colocar esses sonhos em prática, que tudo gerou, no final, em torno de uma proposta de turismo rural para a comunidade, que era o sonho desde o começo. E continua sendo o sonho, que a gente ainda não realizou esse sonho, né? Mas assim, a gente já deu vários pontapés para chegar lá. Mas é isso, isso não resolveu os problemas que a gente gostaria de resolver lá dentro, mas assim, ampliou os olhares da comunidade, ampliou a visão dos participantes do grupo e das arquitetas em relação ao rural e dos não arquitetos em relação à arquitetura, né? Que as arquitetas nos deu assim umas boas aulas nessa área. Então, mas assim, uma das coisas que eu gostaria de colocar é que, em relação no caminho que a gente está indo o planeta, né? Em relação às mudanças climáticas, a gente tem muito ainda que trabalhar nos assentamentos, não só assentamentos, mas nos assentamentos, em relação à clareza, a clareza sobre o que são as consequências, digamos, futuras, mas que já são atuais, das
mudanças climáticas. Então, assim, porque muitas pessoas ainda continuam trabalhando a terra como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, e a gente tem que mudar essa visão, tem que mudar a forma de se produzir, a forma de moradia é muito importante agora. A ATS está trabalhando essa questão das moradias, porque as moradias no assentamento não aguentariam um furacão. Mesmo as moradias do Minha Casa Minha Vida, que ainda são precárias em relação à situação futura, né? Então, são bastante coisas assim que vocês que estão aqui já trabalhando essa questão e pensando de o que fazer, né? Então, porque os furacões, os tornados estão aí e a gente não pode esperar por eles sentado. Muito obrigado. Então, vocês podem ver, sexta-feira, a vivência territorial vai ser no assentamento Pequeno Ilha, para vocês conhecerem. Ele recebeu o programa Minha Casa Minha Vida Rural, então a gente quer mostrar que não é o suficiente, né? O trabalho das arquitetas foi muito nesse sentido de mostrar, né, a ampliação da casa, as varandas, os pergolados, a integração com a agroecologia, e foi feito um roteiro para um turismo rural, né, para ser adaptado, um plano, né, um planejamento territorial para o turismo, né? Então a gente espera poder mostrar um pouco disso, né, Cássio? Mas isso que você falou das habitações com as tempestades é um caso assim, muito importante, porque todo mundo com medo hoje, né? Então vamos passar. Marcondes, eu posso passar para a Sol, que é uma mulher, primeiro? Depois a gente passa para a deputada. Vamos lá, Sol. Tem aí. Você quer ver se está esse. Oi. Bom dia a todos e todes. Eu sou Solange. Mas eu não nasci Solange, eu prefiro ser chamada de Sol Avacanoeira. Os avacanoeiros, não sei se vocês conhecem, são os povos indígenas que foram dizimados no meu território. Então, só existem 6 avacanoeiros, a minha mãe é uma delas, vivos, né? E meu pai é Calunga, então eu tenho essas 2 etnias fortíssimas e a responsabilidade de trazer a ancestralidade de todos eles, né? Eu trabalho com cozinha, gosto de cozinhar. Quando eu pequena, a minha avó, quando eu nasci, ela já era paralítica. Então, daí vem as meizinhas, raizada, então sou parteira, raizeira, meizinheira, e cozinheira, avó, doméstica e tudo mais, só não sou ladrão. Então, é muito difícil a gente manter. Eu consigo sobreviver do cerrado tranquilamente, assim, a natureza me fornece tudo. Eu não preciso de ter dinheiro no banco, porque eu preciso só para sobreviver. Infelizmente, a gente tem que usar. Manter a minha cultura ancestral de cozinha, quando se tem uma palavra que se chama gourmet, eu morro de raiva. Sei nem o que ela quer dizer, mas eu sou gourmet, porque eu cozinho o que planto, como aquilo. Isso é ser gourmet, isso é ser chique. Então, eu consigo não me corromper diante de cozinha de ninguém. Eu não tenho medo de manter a minha história, manter a minha origem, que são 2 que eu tenho que defender, levar para os meus filhos, levar para as minhas netas, que já me pedem as coisas, né, cozinhar tudo que está aí, é o umbigo da bananeira, o palmito da bananeira. Então, a natureza, ela nos dá mais do que a gente devolve para ela. Quando eu chego em lugares e vejo que é quase impossível eu consumir a minha própria cultura, aquilo que plantei, que preservei, nos lugares que gourmetizaram. Daí a pouco eu estou vendo um trem, que eu não sei nem como é que chama o nome, escrito Baru. Baru, é nosso, pertence a nós, nós cultivamos. Os lugares preservados, como os nossos territórios, eles não precisam que ninguém mexa, só precisa que deixe como está. Né? E nos deixe viver nossa própria cultura. Invadem, não sei se gosto muito do turismo dentro dos territórios, porque eu estou vendo na minha cara as pessoas chegar e cozinhar o meu cerrado e colocar nomes diferentes.
quando eu não vou conseguir comer 1 quilo de baru mais, porque gourmetizaram, tudo que vira gourmet fica inacessível para as próprias comunidades. O que acontece quando também fica tudo muito caro? É preferível que uma pessoa da comunidade venda 1 quilo de baru e compre 5 quilos de arroz, porque as pessoas, os gringos, estão gourmetizando o nosso território. Então, assim, a minha luta, e queria agradecer a Lisa Andrade, né, e agradecer a todos os envolvidos, porque tem muita gente que quer ouvir a nossa história, mas não abraça a nossa causa. E o que vocês estão fazendo é abraçar a nossa causa. É fundamental que jovens e pessoas, que eu tenho certeza que tem muita coisa que eu conheci, tenho 50 anos, que muitas pessoas aqui nem sabem o que é. E o meu medo é que os meus netos, os meus filhos ainda não têm acesso a isso. Eu ainda cozinho de trempe, tem um espaço que chama Só o que Tem, porque é o que tem na estação. Então, eu desafio a pessoa a levar o ingrediente e dizer, faça uma comida com isso, eu faço. Estou no 5º prêmio consecutivo de cozinha ancestral, local, e com muito orgulho. E já coloquei chefe no bolso. Já coloquei chefe no bolso. Costumo dar nomes à minha comida, eu faço bolinho de jiló. Se chama Para Matar Preconceito. Ganhei prêmio. Rocanoeiro, rocambole de mandioca, carne de sol, gergelim e manteiga de garrafa. Todo nosso. Também desafiei, chefe, e ganhei. Então, ele faz costelinha com goiabada e diz que é comida ancestral. Nem me respeita, né? Então, nem fez goiabada. Então, tudo que eu fiz é da terra. Tem pé de moleque. Então, é o seguinte, assim, é só gratidão, é agradecer todos os envolvidos, você, que eu não conheci ainda, um prazerão. Agradecer a deputada que abraça a nossa causa, né? Que não é só a política que fica lá sentada dando canetada e nem participa dos trem, né? Então, assim, é muita gratidão. Estou aberta, quiserem conversar comigo, vão conhecer o Sol que Tem, vão para a comunidade. E eu não tenho um restaurante, é a garagem da minha casa. É lá que eu recebo. É o terreiro, o quintal da Sol. É como antigamente, que se oferece café, que você não sai da casa da gente sem levar uma matula, né? Então, assim, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser preservado, é assim que a gente tem que ser respeitado. Muito obrigada a todos. Tá, então, Marconi. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Érica Cocai. Érica Cocai eu conheci há alguns anos, quando eu militava ali na fundação do Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal. Fui presidente desse sindicato durante alguns anos e tentei me espelhar muito na pessoa da Érica, porque a Érica, para mim, ela é uma gigante do sindicalismo e da política candanga do Distrito Federal. Fico muito feliz e estou honrado em sentar ao lado de Érica Cocai nessa manhã. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o território, fui convidado para isso, para falar sobre o habitat e sobre o território, nesta 4ª edição deste colóquio, que não tinha lugar melhor para ser feito senão aqui no Planalto Central, no Cerrado, nessa terra vermelha, porque eu sou filho da terra vermelha, eu sou Marcondes Tapuia, eu sou indígena descendente de uma família Tapuia Chacriabá, povos originários desse Distrito Federal. Então, eu sou filho dessa terra vermelha, os meus ancestrais viveram aqui no Planalto Central, nosso território era bem grande, por sinal, e a gente foi perdendo território à medida que as fazendas vinham chegando, mas hoje nós fazemos luta, e a professora Lisa já esteve lá com sua equipe, no Paranoá, ao lado do Fórum do Paranoá, um pouquinho abaixo, entre o lago e o Fórum do Paranoá. Ali. Tem um território de 94 hectares, nós estamos brigando para manter aquele cerrado em pé, porque eu vi o cerrado desaparecer em Brasília. Eu nasci em Brasília e vi o cerrado desaparecer daqui. A nossa história aqui no Planalto Central e no Paranoá, especificamente, foi relatada, ou seja, a gente consegue provar ali através do sítio arqueológico Cachoeirinha. Já vi alguns colegas que moram na cidade do Paranoá ali. Então, a gente, logo ali onde a gente brincava, que era o Rio dos Goianos, ele conhece muito bem, ali foi descoberto que era um sítio arqueológico. E foi datado em 2016 de 8.414 anos pós-Cristo, não é isso? Então, hoje nesse ano, está fazendo 10.424 anos a presença indígena na cidade do Paranoá, no território do Paranoá. Nós vivemos ali, estamos nesse território e hoje estamos brigando ali
pela aldeia Arrainhã, para mantermos viva ali a nossa história e não deixar desaparecer a nossa cultura, assim, 100%. Então eu venho hoje para falar sobre isso, e aí peço uns 10 minutinhos para eu poder explicar o que é que eu enxergo muito bem. Eu estou falando aqui, a professora Lisa vem da faculdade FAU, não é isso? De Arquitetura e Urbanismo, e falar diante de pessoas que trabalham com arquitetura é muito complicado. Mas eu vou chegar lá também. Eu trouxe alguns slides e me auxiliem, por favor. Opa, maravilha. Então eu vou acabar passando aqui para frente, então. Gente, eu tenho aqui uma imagem que ela é do ano de 1700 e consta aí todos os territórios, a imagem está pequena, não sei se eu consigo. E aí consta todos os territórios indígenas aqui no Planalto Central, e por etnias exclusivamente. E aí eu quero destacar bem aqui que esse território, começando aqui, cruzava vários estados aqui. Esse território, ele pegava uma pontinha do Tocantins, uma pontinha de Bahia, pegava Goiás, e aqui, especificamente, o Distrito Federal está aqui no meio do nosso território. Então, essas hectares que hoje são do Distrito Federal, fazia parte do nosso território. O Distrito Federal está mais ou menos aqui. E aí, conta aqui a história em 1700. Isso aqui veio de historiadores, de mapas, de livros. Então, hoje nós temos esse território. E a medida de 1700, a cada 50 anos, foram fazendo um novo mapa, e aí foi constando o desaparecimento dos indígenas que viviam nesse território no ano de 1700. Então, o próximo slide é o de 1750. Pode passar, por favor? 1750, aproximadamente, a gente ainda consta que o Distrito Federal ainda está aqui no meio, e aí começa o desaparecimento. E aí, sucessivamente, vai acontecendo. Pode ir mudando, por favor. Próximo slide. Em 1800, a gente já começa desaparecendo aqui. Então, ou seja, de 1800 a 1850, a gente começa desaparecendo aqui. Então, ou seja, isso não é muito tempo, são 150 anos, aproximadamente, a 1850. E aí, o próximo slide... Não, esse aqui não, acho que mudaram um pouquinho aqui em 1900. Então, foi mais ou menos essa época em que as pessoas começaram, através de terras devolutas e muitas outras formas, matando os indígenas e se apropriando dos seus territórios. Mas uma coisa é certa, a herança não caduca. E é por isso que nós estamos brigando pelo reconhecimento do nosso território, porque o Distrito Federal tem uma dívida histórica com os povos indígenas originários do Distrito Federal. Há quem diga que não existia indígena. Será que existe indígena no Distrito Federal? Existe sim. Inclusive, falando de arquitetura... Próximo slide, por favor. Falando aí dessa situação, aqui nós temos um mapa onde o Distrito Federal está aqui. E eu observo logo aqui, esse mapa, eu tirei isso aqui de um dos mapas que foi feito naquela excursão Cruiser, aí, onde eu queria colocar a capital do país, isso aqui saiu de lá, está nos arquivos do Senado. E aqui, logo aqui, você observa que nesse território, já que a gente fala de território, tem uma flecha aqui. E nos mapas antigos, as flechas indicavam ainda a presença dos povos indígenas. Vocês que estudam, que são da UNB, sabem muito bem disso. Então, onde se tinha indígenas, apresentava-se a flecha ali no mapa para mostrar que aquele território tinha dono. E aqui eu tenho esse mapa indicando que nesse Planalto Central aqui, onde está o Distrito Federal, era terra indígena, sim. Terra indígena do povo Xacriabá. E aí está lá naqueles slides que mostrei antes, estava lá. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos um desenho do Distrito Federal. Um mapa do Distrito Federal. E aqui nós temos o território do Paraná, onde está o sítio arqueológico Cachoeirinha e muitos outros sítios ali. Ali Itapuã, que é nome indígena, Paranoá é nome indígena, tem até o conto, que é muito interessante. As pessoas falam Paranoá, mas na nossa língua, e lá nos arquivos de Cruiser, ele vai falar da nossa região também, que ele foi lotando tudo. E ali ele fala do Parnauá, se você ler lá, está escrito Parnauá, que é na nossa língua. Então, era o rio Parnauá, era um riozinho de 16 metros de largura, que depois veio a ser represado e se tornou o Lago Paranoá. Então, deu origem a algumas fazendas no Planalto Central, Fazenda Paranoá, Paranoazinho, inclusive essas famílias desses herdeiros brigam na justiça até hoje, mas isso foi um nome derivado que colocaram a partir do nosso. Nós não entramos nessa briga, nesse páreo ainda. Então, ou seja, o Parnauá
na nossa língua, é um gancho de rios, o encontro do rio. E aí recebia o lago, o rio Paranoá, recebia tudo isso, que depois virou o Lago Paranoá. Então, Paranoá é uma região extremamente indígena. O nome é indígena, Itapuã é nome indígena, os sítios arqueológicos mais antigos do Planalto Central, eu diria da América Latina, está no Paranoá. Então, ou seja, Paranoá é literalmente terra indígena e a gente ainda vive lá. Eu nasci no Paranoá e vivo lá até hoje. Eu vi, tem o colega ali, a gente viu as pessoas apanhando, o indígena e o não indígena, apanhando ali pela polícia militar, que na época usava um capacete branco, vinha com um cacetete desse tamanho, de cima do cavalo, batia em todo mundo, e sem nenhuma política específica para povos indígenas, o governo Roriz, que 3 meses após o decreto de José Aparecido, ele assumiu e já alterou o Paranoá, mudou para o novo Paranoá, mas a ordem era que a gente ficasse no nosso lugar. Então a gente saiu do nosso território forçado, e o não indígena também, que já vinha ali, que populou ali, todos saíram ali forçados na ocasião. Então, esse aqui é um mapa do Planalto Central, onde tem as regiões aqui. Taguatinga também é nome indígena, e aí se você for ver, todas as cidades são assim. Taguatinga significa barro branco, não é isso? Então tá ali. Hoje eu sei de sítio arqueológico que o IFAM ainda não sabe, que está lá, onde se a gente for lá escavar debaixo do concreto, nós temos lá urnas funerárias. Entendeu? Então a gente está lá, no dia que eu tiver oportunidade, eu vou levar lá para escavar lá, porque a gente tem muita coisa ainda que precisa ser explicado, porque a história do Distrito Federal, ela está sendo contada na visão daquele que diz que venceu a luta, porque matava, enquanto a gente vinha com arco e flecha, eles iam com arma de fogo, e aí a gente perdeu essa luta mesmo. Mas quando a gente está falando de arquitetura e urbanismo, eu acho interessante que nesse mapa aqui está faltando Brasília. Está faltando Brasília. E eu já ouvi de um tudo. Cadê a deputada? Deputada, eu já ouvi de um tudo. Eu já ouvi que Brasília parece, de repente, uma rubéola. Eu já ouvi dizer que parece um avião, que quando foi colocando nas quadras, assimilou para uma asa. Então, de avião. Mas no próximo slide, passa o próximo slide, por favor. Aqui nós temos o primeiro desenho aqui, o primeiro risco, que assimila apenas um X, ou uma cruz, há quem diga isso. Mas o segundo desenho, eu já enxergo uma coisa que talvez as pessoas não enxergaram ainda. E alguém já cita um palpite? Oi? Não. A terra lá atrás, Cruiser disse que era uma terra indígena. E hoje, para mim, o Distrito Federal é apenas um arco e flecha. E o desenho está aqui, é apenas um arco e flecha que aponta justamente para o território do Paranoá. Então, ou seja, o eixo monumental com esplanada é apenas um arco e flecha apontado, é apenas a flecha que aponta para o território do Paranoá. No próximo slide você vai ver, pode passar por gentileza? Não, esse não, pode pular. É o último? Então pulou algum lá atrás. Podem ter pulado alguns. Mas, enfim, vai lá para o último, por gentileza. Não era bem esse, mas tudo bem, pode ir para o próximo. E aqui está apontando, esse aqui já me serve, nós temos aqui o arco, aqui está a embira do arco, a flecha vem aqui na frente que aponta para o território do Paranoá. E aqui todo esse território é do Paranoá. E aqui especificamente está a aldeia Rainha Ana, pontuada em vermelho aqui. Nós estivemos lá, a professora Lisa teve lá, já fizemos um projeto bonito, que inclusive vai fortalecer o turismo do Planalto Central, o turismo de Brasília, quando a gente colocar lá um catamarã saindo aqui, enquanto vai passear pelo lago, nós vamos contar a história indígena, a verdadeira história indígena de Brasília. E aqui nós teremos restaurantes, daí isso, professora Luísa, com culinária específica. Aqui nós teremos rotas de passeios aqui, né? Enfim, a professora Luísa teve lá com uma equipe de mais de 25 pessoas, passaram dias conosco lá conversando, a gente veio aqui várias vezes e nós criamos um projeto bonito. E se o governo de Brasília reconhecer, nós vamos fazer de Brasília um ponto turístico da região do Paranoá para poder capitalizar isso aí. Então, estamos aqui lutando por essas 94 hectares, que é o mínimo que a gente pode ter. Haja vista que nós temos um território 10 vezes maior do que isso e muitos da minha família foram mortos e hoje a gente briga por isso aqui. Também estou disposto a morrer, mas vamos continuar brigando porque o Distrito Federal é terra indígena.
Gente, que aula, né? Como diz Paulo Freire, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, né? Nós aprendemos em comunhão, não é isso? De saber mais, saber menos. Então, você deu uma aula para os arquitetos aqui hoje. Obrigada, viu? Vamos passar para a deputada Érica Cocai. Eu fiquei tão emocionada quando você chegou que eu mudei, né? Eu mudei o script. Isso. Exatamente, mas eu fiquei meio emocionada. Na hora que ela entrou, eu perdi o rebolado, vamos dizer assim. Então, eu vou passar para a deputada Érica Cocai, nossa madrinha. Enfim, eu fico muito feliz de nós termos construído esta proposta e termos construído esta parceria, colocado no orçamento do país atividades como essa que são absolutamente fundamentais. Eu tenho uma convicção muito grande que a arquitetura e o urbanismo também são fundamentais para se contrapor a uma lógica de muita segregação e opressão. Nós temos um processo de silenciamento muito grande das pessoas, de arrancar das pessoas a convivência coletiva. E é na convivência coletiva que a gente faz as tranças dos saberes, dos afetos, dos desejos, as tranças dos fazeres, e a partir daí a gente constrói trincheiras em defesa da própria vida. Existe uma apartação social que é imposta na nossa sociedade de forma muito intensa, para que nós não tenhamos estes espaços que são os espaços coletivos. Então, a própria cidade, e nós estamos falando aqui do campo, das águas, das florestas, mas as cidades, as pessoas são apartadas, colocadas em casas, e saem de casa para trabalhar e voltam para suas próprias casas, e as praças estão arrancadas. É a cidade interditada. Portanto, trabalhar na perspectiva de termos o chão e o território como território, a territorialização, porque há uma desterritorialização de cada um e cada um de nós, dos povos quilombola, também dos povos indígenas. É muito bom que nós tenhamos agora, de forma muito nítida, posto que os territórios indígenas são os territórios protegidos e que têm uma relação muito intensa com a própria natureza e partem do pressuposto esse que Krenak fala e que você também falava, que nós somos a própria terra. Então, nós fazemos parte de uma trama de vida. E trabalhar na perspectiva de você ter a habitação e a organização, considerando esta interação que nós temos com a própria natureza, é absolutamente fundamental. Na CPI do INCRA e da FUNAI, que foi uma CPI construída pelos ruralistas, ainda no governo Dilma, eles queriam dizer que havia uma devastação da natureza pela reforma agrária. E ali ficou muito nítido que os territórios mais protegidos são os territórios indígenas, e depois os territórios da agricultura familiar e da reforma agrária. E os mais devastados são os territórios das patas das boiadas, os territórios cercados e apartados da própria sociedade e de uma lógica de preservação de todas as formas de vida. E digo isso porque nós acabamos de ter a derrubada de uma série de vetos no projeto do licenciamento, que, em verdade, acaba com a política de licenciamento. E aqui nós vimos os sítios arqueológicos, e são milhares de sítios ou centenas de sítios arqueológicos que são descobertos todos os anos no Brasil. E, em grande parte, em função dos estudos para licenciamento ambiental. Cais do Valongo foi assim. Foi assim. Então, você tem a eliminação dos sítios arqueológicos quando você estabelece o licenciamento por adesão e compromisso, que significa o licenciamento que prescinde dos estudos ambientais. Então, não é só a natureza que é atacada. Não são só os nossos povos originários e os povos que lidam e se relacionam com a natureza. É atacada a história desse país. A história, os sítios arqueológicos que traz o que este país já habitou e o que ele traz de cultura e que faz com que nós possamos dialogar com os nossos ancestrais. Não há como nós nos
colocarmos como parte de uma construção de vida, algumas que ainda nem chegaram na Terra, se a gente não considerar a nossa ancestralidade. Então, nós estamos aqui com a experiência que me emociona sobremaneira, porque significa trabalhar com soluções baseadas na natureza, mas trabalhar a partir da fala das comunidades, a partir do que a comunidade carrega de saber, o que ela carrega de condição de escutar a natureza. Porque se você for num assentamento, você vai ver que as pessoas escutam a natureza, escutam os seus sinais. E por isso a gente lembra a música, já escuta os seus sinais. Ela escuta o sinal da chuva que vai vir, ela escuta o sinal da estiagem que vai vir, ela escuta a natureza. Por isso, é preciso considerar que esse país tem que reconhecer a sua encantaria, porque nós somos aqueles que dialogam com os encantados. Eu lembro muito de um acampamento Terra Livre, que os povos indígenas que aqui vieram com a tinta de urucum, com a tinta de genipapo, porque não queremos mais falar pelas nossas cicatrizes. Ai, a nossa pele tem que carregar a tinta do urucum, a tinta de genipapo, para que a gente possa dizer que este país é país que precisa considerar e respeitar seus povos originários. E naquele momento eles diziam, tem os 3 poderes, mas também tem o poder popular e também tem um poder dos encantados, de quem consegue escutar o vento, escutar as árvores, escutar e dialogar com a natureza de forma muito intensa. Por isso é muito importante que nós possamos estar aqui fazendo esta discussão. Da agroecologia, nós temos um trabalho que na região, uma região aqui do Distrito Federal, onde a gente está fazendo essa relação da agroecologia com a academia, mas também fazendo a relação com os terreiros, os territórios de matriz africana, que sacralizam as próprias expressões da natureza e que precisam ser considerados em geração de renda, mas também em preservação ambiental, preservação da água limpa, preservação do ar puro, preservação da terra que brota e que, quando a gente mexe nela, a gente se aproxima do que há de mais sagrado, porque a gente se aproxima da vida. Por isso, a gente tem uma convicção muito grande que o trabalho da professora Liz e de todos os que estão no curso de residência, em todos estes eventos, é fundamental para a gente romper os silenciamentos, o epistemocídio, a eliminação dos nossos conhecimentos. E aqui nós vimos quanto conhecimento que a gente tem e quanto conhecimento que tentaram arrancar de nós mesmos para que nós pudéssemos ser raízes, e as raízes numa grande árvore é a nossa ancestralidade, pudéssemos ser fragilizados para que pudéssemos ser arrancados do nosso próprio território. Por isso, romper silenciamento, reafirmar os territórios, ao mesmo tempo fazer esse processo de escuta e de construção da academia com um saber, mas da população com muitos saberes que nunca podem ser ignorados. É como diz Paulo Freire e também Cora Coralina, a gente ensina e aprende, a gente ensina e aprende, e Cora Coralina também diz que a nossa alma, ela vai sendo composta pelos retalhos da vida. Retalhos, às vezes, doídos, mas retalhos vibrantes, para que nós possamos construir uma condição de que nós somos porque eu sou porque somos e somos porque acreditamos em todas e todos nós. Por isso, a minha alegria é grande estar aqui, a minha disposição sempre de que possível, Lisa, nós ajudarmos estas iniciativas e também a iniciativa de mudar a lógica de apartação que ela está presente no campo. Aliás, no campo nós vamos ver muita violência. O Brasil ainda tem que recuperar a sua própria história. História doída. A história doída, a história de quantos massacres que nós tivemos. Recentemente, a Comissão Pastoral da Terra, ela fez o levantamento, foi uma emenda nossa também, dos massacres no campo. E ali há uma relação entre terra devastada e aumento de massacre.
É uma relação que eles identificam no trabalho que fizemos em parceria, inclusive, com a Universidade de Brasília. Os massacres, como foram massacrados os nossos camponeses durante a ditadura militar, como foram massacrados os nossos povos indígenas no colonialismo e também na ditadura militar. E como é possível e necessário que nós possamos resgatar essa história para que tenhamos a história que reafirme a nossa condição indígena, que reafirme a nossa africanidade e que digam que, por mais que eles tentem, os tambores não serão calados, os maracás não serão calados e a gente não quer mais cicatriz. É tinta de urucum, é tinta de genipapo e são as tatuagens que nos dão coragem, diz a canção, de seguir viagem. Por isso, parabéns, Lisa, parabéns a todas as pessoas que aqui estão, e assim a gente vai construindo as nossas revoluções cotidianas, as nossas revoluções silenciosas e, às vezes, não tão silenciosas. Alegria. É sempre uma emoção ouvir a deputada, né, gente? Mas, enfim, então, quero agradecer aqui, né, a mesa. Rodolfo, você quer fazer algum comentário ou não? Tá. A foto da mesa, gente. Nossa Senhora. Espera aí, deputada, só para a gente tirar a foto. Espera aí. A foto oficial. Tem que prestar conta depois para a deputada. A gente tem que ir lá no sol. Vem cá, vem cá, vem cá. Nós vamos combinar lá em Cavalcante, uma ida a Cavalcante, na Sol que tem. Só o que tem é ótimo. Para onde a gente olha? Pronto? É só o que tem